Olá, alunos, tudo bem? Sou professora Verônica, professora de Geografia. Estamos aqui então para mais uma aula de explicação do plano de estudo tutorado do terceiro ano do ensino médio, PET, então volume 3, 2021. Vamos então para a explicação da semana 1. Bem, aqui a gente vai tratar sobre o agronegócio e agricultura familiar. Bom, primeiramente a gente vai conceituar a agricultura familiar. O que é a agricultura familiar? A agricultura familiar, ela é a produção agrícola e pecuária, que é realizada por pequenos produtores, geralmente pela própria família, a propriedade pertence à família, e aí geralmente são os membros da própria família que trabalham nesse ambiente de agricultura e de criação de animais. Mas em alguns casos, devido ao crescimento, devido aos incentivos, em alguns casos também a gente observa a agricultura familiar sendo praticada também em médias, em pequenas e médias propriedades, e já contando com a presença de outras pessoas, de outros trabalhadores, de trabalhadores assalariados que não pertencem à própria família. Mas pode coexistir os dois casos aí, mas geralmente se emprega principalmente pessoas do mesmo ramo familiar. A agricultura familiar ela é muito importante, ela emprega ela gera muitos empregos, ela gera renda para muitas famílias do campo, ela fornece alimentos para as cidades, e também é uma agricultura familiar sem tanto uso de agrotóxicos, de substâncias químicas. Então, ela é responsável pela maior parte dos alimentos que são consumidos pelos brasileiros. De um modo geral, então, conforme eu já mencionei, a agricultura familiar ela caracteriza-se pelas pequenas propriedades. Hoje em dia também a gente pode observar a agricultura familiar em médias propriedades, A família é a dona dos meios de produção, é a dona da terra, e utiliza-se poucas substâncias químicas, ok? Geralmente se produz mais alimentos. No Brasil, a agricultura familiar, de acordo com dados do Censo Agropecuário de 2006, a agricultura familiar ela emprega cerca de 80% da população do setor rural, de pessoas que moram no campo mesmo. E totaliza cerca de 40% de toda a produção agrícola, apesar de ter menos de 20% das terras agricultáveis do país, porque são pequenas propriedades, pequenas e médias, então não abrange uma extensa área, porque a gente sabe que a maior parte da área está ocupada pelas grandes propriedades, pelos latifúndios. De um modo geral, então, a agricultura familiar produz 87%, por exemplo, da mandioca, 70% do feijão, 46% do milho, 38% do café, 34% do arroz e 21% do trigo no Brasil, dentre outras coisas que são produzidas pela agricultura familiar. Então, a agricultura familiar é uma atividade muito importante para o sustento de diversas famílias que vivem na zona rural, e dados apontam que cerca de 70% dos alimentos que são consumidos no Brasil são fruto da agricultura familiar, conforme eu já mencionei. Vale frisar também que nesse processo, técnicas de cultivo e extrativismo, que englobam práticas tradicionais e conhecimento popular, também estão presentes. Então, eles utilizam o conhecimento que eles aprenderam com seus antepassados, com seus avós, e repassam esses conhecimentos para seus filhos. E aí, essas técnicas de agricultura e pecuária vão sendo repassadas e não se perdem. No Brasil, a agricultura familiar está presente em quase 85% das propriedades rurais do país, então é uma coisa que é bastante praticada, é um tipo de agricultura bastante praticada. Cerca de metade desse percentual está concentrado na região nordestina, então no Nordeste é bastante comum a presença da agricultura familiar, da agricultura de subsistência, da pecuária de subsistência também. O Nordeste, então, é responsável por cerca de 1/3 da produção total, falando a respeito dessa agricultura familiar. As principais características dos agricultores familiares são a independência de insumos externos à propriedade e a produção agrícola estar condicionada às necessidades do grupo familiar. Então, não se utiliza tanto insumos externos, como máquinas, como sementes selecionadas, manipuladas geneticamente, como máquinas, como agrotóxicos, fertilizantes, pesticidas. Não é muito comum essa utilização na agricultura familiar.
No entanto, diversas outras características estão associadas a esse tipo de agricultor, né, como utiliza-se bastante energias renováveis, né, como o uso da energia solar, o uso da força animal, né, da tração animal, a própria força humana, né, mão de obra humana, né, mão de obra familiar, a pequena propriedade, a autossuficiência, né, o pouco uso de insumos externos, conforme a gente já falou, força de trabalho familiar ou comunitária, né, eles podem também trabalhar em comunidade, dividir os alimentos, né, dividir a produção. A alta diversidade ecogeográfica, né, existem casos que se planta combinando, por exemplo, espécies de árvores frutíferas com culturas agrícolas, né, a chamada o sistema agroflorestal, né? Então pode acontecer isso. Então a biodiversidade ela é mais preservada, ela é mais incentivada. A alta diversidade biológica, né? Genética e produtiva, a baixa produção de dejetos, né, de resíduos, predominância dos valores de uso, né, se baseia no intercâmbio ecológico com a natureza, conforme a gente já falou, né, existe o respeito à natureza, respeita-se as nascentes, né, a água, o conhecimento holístico, ágrafo e flexível, né, então se respeita mais as condições da própria natureza e tenta-se, né, utilizar o mínimo possível de substâncias químicas, fazendo, por exemplo, controle biológico, né, utilizando adubos orgânicos, né, substâncias orgânicas que não vão ser agressivas para as plantas, nem para os solos, nem para as águas, né, e nem para os seres humanos de um modo geral. O agricultor familiar, então, ele é regularmente citado como sendo de baixa tecnologia. Este fato, no entanto, devido à ampla variabilidade cultural, social e econômica, não ocorre para todos os agricultores. Deve-se considerar que baixo insumo não é baixa tecnologia, portanto, deve-se dissociar baixa tecnologia de baixo insumo. Bom, aqui a gente tem a participação da agricultura familiar na produção de alimentos, né, conforme eu já mencionei, as culturas agrícolas e a participação nessa produção de alimentos geral do país, né? A gente tem aí a produção da mandioca, do feijão, a produção de porcos, né? Leite, aves. Então percebe que grande parte desses alimentos que são consumidos pelos brasileiros são provenientes da agricultura familiar. Ok? Então ficamos por aqui e eu aguardo vocês então para mais uma aula de explicação da semana 2 do terceiro ano do ensino médio. Um abraço a todos.